falar aos irmãos, 13 semanas apenas Paulo fundou essa igreja dos Tessalonicenses e precisou sair dali por conta da oposição de alguns judeus. Mas faz compreender, irmãos, algo tremendo, porque no capítulo 1, Paulo está exortando a igreja como um missionário. Mas no capítulo 2, Paulo passará a instruir aqueles novos convertidos como um pastor. E como pastor, as instruções são um pouco mais que diferentes, são um pouco mais de cobrança para aqueles cristãos, até porque alguns, e nós observamos que parece que entenderam que Paulo chegou ali de uma maneira normal, mas Paulo vai mostrar para eles que Paulo, até chegar aos Tessalonicenses, já havia passado por grande dificuldade no seu percurso da sua segunda viagem missionária. Paulo fundou essa igreja, é claro que foi na sua segunda viagem missionária, e quando Paulo ele fez sua primeira viagem, ele já tinha sido apedrejado, já tinha sido rejeitado, já tinha sido impedido de pregar em sinagogas, já tinha passado por grande dificuldade em Icônio, Listra, Derbe, né, irmãos? Em Chipre, que foi a primeira ilha que Paulo passou, teve que combater contra falso profeta ali, homem chamado Bar Jesus, e no percurso da sua jornada não foi fácil. Homens como Marcos, a qual o João Marcos, assim há quem diga, que estava com ele e com Barnabé também, pessoas que o desampararam, deixaram ele no percurso da sua jornada, mas Paulo, ele assim tem um chamado de Deus. Não é porque alguém desampara, porque alguém deixa de estar ao nosso lado, porque nós vamos deixar de perseverar naquilo que Deus nos chamou. Paulo é esse homem. Ainda que Barnabé, eu quero dizer, João Marcos, o desampare, Paulo iria fazer uma nova equipe na sua segunda viagem missionária. E nessa viagem que Paulo funda essa igreja, está ele, está Timóteo e está Silas, porque ele agora troca aquele que era João Marcos, que não foi na sua viagem até o fim, na sua primeira viagem, ele voltou, e também com ele Barnabé, agora quando queria que ele fosse na sua segunda viagem missionária, mas Paulo agora olhou para aquele momento e disse: não, se João Marcos não foi comigo na minha primeira viagem, agora também na segunda eu não quero que ele vá, vou fazer outra equipe. Porque é assim, meus irmãos, Deus sempre tem alguém para preencher o lugar de alguém. Nunca se sinta e nunca ache que nós somos superiores. Então Deus agora mostrou a Paulo, Barnabé e João Marcos desceram para Chipre, mas Paulo fez uma nova equipe. Timóteo, aquele a qual provavelmente tinha se convertido na sua primeira viagem missionária, Timóteo, e agora Silas, ele agora tem uma nova equipe. Mas, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite a respeito do apóstolo Paulo, que agora ele está escrevendo como um pastor para o povo de Tessalônica, pois ele explica de que maneira o grande apóstolo Paulo cuidava dos recém-convertidos, ou seja, daqueles novos convertidos. Paulo iria agora tratar com eles como pastor. Assim como Deus usa as pessoas para levar o evangelho aos perdidos, ele também usa pessoas para cuidar de novos convertidos, e este alguém era Paulo. Deus usou ele para levar o evangelho, mas usou ele também para cuidar de novos convertidos, pessoas que estavam ainda nenéns, podemos assim dizer, ou bebês na fé. Paulo foi este homem. Vemos aqui, irmãos, o retrato, porque não dizemos 3 retratos do ministério do apóstolo Paulo. Nós temos Paulo como dispenseiro, nós temos Paulo como uma mãe carinhosa, e nós temos Paulo como um pai preocupado. Mas esta noite eu quero compartilhar ou partilhar com os irmãos a respeito de Paulo como o despenseiro fiel. É claro que falar de despenseiro, irmãos, é falar tanto no sentido literal, no sentido secular, como no sentido espiritual. Falar de um dispenseiro fiel é falar de alguém que é um senhor, que é um dono de muitas coisas e tem o privilégio
colocar nas mãos de um dispenseiro. Um dispenseiro é alguém que cuida de algo do seu Senhor, é alguém que cuida da dispensa do seu Senhor. No caso, Paulo aqui, ele não vai cuidar apenas das coisas materiais, mas Paulo ele está como dispenseiro fiel no sentido das coisas espirituais. Ou seja, assim como nós podemos colocar os nossos bens nas mãos de um dispenseiro para cuidar das coisas físicas que temos, Deus tem os dispenseiros para cuidar das coisas espirituais. Nesse caso, Paulo aqui é dispenseiro da palavra. Deus confiou o evangelho a Paulo. Deus confiou as exortações, as consolações e as edificações para a sua igreja nas mãos do apóstolo Paulo. É claro que Paulo, como dispenseiro de Deus, ele precisava ser fiel. O que é que a Bíblia diz, irmãos? Sede fiéis no pouco e no muito te colocarei. Eu aprendo que Paulo, quando era aquele homem que perseguia a igreja, ele era fiel no pouco, ele era fiel na lei. Ele fazia por, irmãos, ainda não compreender a respeito das revelações de Deus. Em Deuteronômio fala que maldito é aquele que é pendurado numa cruz. Talvez Paulo não pegou a exegese nesse caso e interpretou mal. Não fez uma exegese a respeito de Cristo e talvez tenham passado um pouco despercebido. Mas o que Paulo fazia, ele fazia por fidelidade. Se era para guardar a lei, ele guardava a lei. Então ele perseguia a igreja porque ele achava, irmãos, que isso era uma doutrina contrária ao judaísmo. Então Paulo era aquele homem que era fiel quando ele estava com a lei. Ele era um homem fiel e o que ele fazia para ele estava certo. Uma coisa é nós fazermos algo e não sabermos que estamos errados, e outra coisa é nós fazermos algo e sabemos que estamos errados. Então Paulo perseguia a igreja, Paulo maltratava a igreja, Paulo prendia crente, Paulo açoitava crente, e talvez quero crer que até matara crente, porque estava aos pés quando mataram Estevão, os irmãos sabem, a ponto de estar nestes momentos, mas Paulo ainda não tinha caído a escama dos seus olhos. Então o que Paulo fazia, ele fazia como um mordomo fiel da lei. Ele guardava, ele cuidava da lei como mordomo fiel. Mas maior que a lei era a graça. E quando a Bíblia diz, seres fiel no pouco e no muito te colocarei, eu quero crer, eu entendo assim, que Deus olhou para Paulo e disse, Paulo, se tu és fiel na lei, e se tu guarda a lei como tu tens guardado, imagine quando eu separar Paulo para ser um mordomo fiel a respeito do cristianismo. Se Paulo guarda a lei como guarda, com tanto vigor, imagine quando eu colocar ele diante de guardar a minha palavra como cristão. Então Deus olhou para Paulo, viu ele sendo fiel no pouco. Eu disse, vou te dar uma revelação, Paulo. Vou fazer-te um grande vaso, um vaso de honra. Tu serás um homem muito eloquente, muito, meus irmãos, iria passar por grandes coisas na vida e iria ter grandes experiências com Deus. Por quê? Porque, irmãos, Deus não escolhe qualquer um para que tenha uma experiência. Isso é bom nós aprender. Às vezes Deus não faz com que muitos passem por muitas adversidades, porque Deus enxerga e Deus sabe a nossa limitação e sabe que muitos não iriam aguentar o que outros aguentam. Então nós não passamos por tantas dificuldades, mas também não temos tantas experiências com Deus. Não sofremos tanto como os demais irmãos, mas não temos tantas experiências como aqueles que sofrem também. Então louvado seja Deus pela vida dos que sofrem perseguição, dos que são caluniados e suportam tudo isso, porque eles passam a adquirir uma experiência que muitos não adquiriram. Então todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém quer passar pelo que ele passou. E nem vai passar porque não suportaria o que ele passou, e Deus conhece todos nós. Não vai passar porque não podemos suportar aquilo que ele suportou.
Mas Deus ainda é aquele que olha para crente nos dias atuais e ainda vê pessoas que suportam. Meus irmãos, não é como a mulher de Jó, que quis deixar tudo, mas Deus olhou para Jó e disse: Jó, suporta. E quando Jó olhou para aquele cenário, ele disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Glória a Deus. Então eu quero trazer para os irmãos essa noite a respeito de um dispenseiro fiel. Deus confiou o Evangelho a Paulo, e não era uma mensagem, irmãos, que o apóstolo havia inventado. Também não era um evangelho que Paulo tinha recebido dos homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa bem claro quando ele diz: porque eu recebi do... Então Paulo vai receber esse evangelho direto de Deus, direto do Senhor. Paulo recebe, não foi um evangelho que alguém lhe deu, não foi revelação que o homem passou para Paulo, mas Paulo teve a experiência de ter a revelação direta do Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, falar de despenseiro é falar que o despenseiro não possui bens próprios. Ele tem tudo em suas mãos, mas nada é dele. Eu pergunto para os irmãos: é todo mundo que tem esse equilíbrio? Alguém chegar para você e dizer: olha, a fazenda, os prédios, tudo, os servos, tudo está em suas mãos, e você tem o equilíbrio de entender que tudo que está em suas mãos não é seu. Você não pode mexer, você não pode fazer algo que não é seu, você tem apenas que cuidar. Você é um dispenseiro, você não é dono. Paulo é dispenseiro do Evangelho, Paulo não é dono do Evangelho. Ele está administrando o que é de Deus. As revelações são de Deus, quem cura é Deus, os dons são de Deus, e Paulo tem esse equilíbrio. E eu digo para os irmãos: jamais Deus vai dar algo a uma pessoa que não tem esse equilíbrio. Porque na área secular muitos têm se perdido. Alguém confia, alguém diz: olha, você é meu mordomo, eu confio em você, está a chave de tudo em suas mãos. E quando você vai olhar, o que era para ser bênção passa a ser maldição, o que era para prosperar passa a ser algo que você, parece que o dinheiro entra e vai tudo embora, nada vai dando certo. Você olha, o que está acontecendo? É porque você colocou um dispenseiro infiel. É porque você não está com um dispenseiro fiel. Porque um dispenseiro fiel, aonde ele coloca as mãos, Deus faz prosperar. Falar em dispenseiro infiel, nós podemos ver Lucas capítulo 16, versículo 2 adiante. No Evangelho, segundo escreveu Lucas, irmão, nós vamos ver esse dispenseiro infiel, que o Senhor olhou para ele, fez uma parábola e disse: faça conta de tudo, porque você já não vai ser mais um dispenseiro. Vou tirar o seu cargo de dispenseiro, porque você não está sendo fiel. Lucas capítulo 16, versículo 2 adiante. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cadros de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Amém. E ele: Os irmãos observaram o dispenseiro infiel? Eu aprendo algo aqui tremendo, irmãos. Porque uma coisa é nós sermos infiéis e alguém nos corrigir e depois nós se arrepender. Mas ele olhou e disse: agora o que vai acontecer? Trabalhar eu não posso mais.
e vai falando da situação dele próprio, porque a dispensa dele ia ser tirada, ele não teria mais aqueles momentos que ele tinha com as finanças, com o dinheiro, com as coisas do seu Senhor. Então ele conjecturou: eu preciso fazer algo para quando eu saia daqui, alguém abra as portas para mim. Chegou diante de todos que o seu Senhor havia dito: faça conta de tudo que eu tenho, que você não será mais meu dispenseiro, você não será mais meu mordomo. E o que ele fez, irmãos? O que era 100, ele disse: me dê 50. O que era 100, ele disse: me dê 80. Ó, que dispenseiro infiel! Quando ele poderia se arrepender, depois de toda a sua infidelidade com os bens do seu Senhor, ele poderia muito bem, queridos irmãos, se arrepender e dizer: não, se agora ele falou, se agora eu vou recolher tudo que é dele, eu vou me arrepender. Talvez ele fique sabendo e ele veja que de fato eu me arrependi. Eu vou usar agora com fidelidade com ele. Mas ele não fez isso, irmãos. Ele era infiel de tal ponto que não desejava se arrepender da sua infidelidade. Há muitos que se encontram assim. Há muitos que têm usado de infidelidade. Há muitos que já não têm, meus irmãos, atos de arrepender-se. Alguns até mostram remorso, que remorso não é arrependimento. Você olha para uma pessoa que se arrepende, é totalmente diferente de alguém que demonstra remorso. Uma pessoa com remorso, e muitos têm se enganado, derrama lágrimas, começa a chorar. Mas eu pergunto para os irmãos: o choro dele é diferente do choro de arrependimento. Por quê? Porque uma pessoa que tem remorso, ela chora, mas ela não chora porque se arrependeu, ela chora pelo ato que cometeu, não pelo que cometeu, mas pelo ato que ela vai pagar, e não pelo que fez. Eu pergunto para os irmãos: um ladrão, quando ele é preso, há muitos que caem em lágrimas, começam a chorar, mas ele não chora porque se arrependeu, ele chora porque ele vai pagar pelo ato que ele fez. E há muitos que têm se enganado no nosso meio, pessoas que choram, derramam lágrimas, e muitos têm se enganado. Ele se arrependeu. Escute, você quer ver uma pessoa que se arrepende, você não vai ver pelo choro dela. O choro faz parte, mas não é o choro que você vai identificar uma pessoa que se arrepende, é o seu comportamento que ela vai mostrar depois. Tem muitos que choram, derramam lágrimas, mas depois continua nas mesmas práticas. E você diz: e não se arrependeu não, meu irmão, não se arrependeu não. Ele passou, ou ela passou apenas pelo processo de remorso. Ele se arrependeu não, ele apenas passou por esse processo de remorso, porque ele agora vai pagar pelo ato que fez. Mas uma pessoa que se arrepende é diferente. Seu comportamento muda, suas ações mudam, porque de fato ele se arrependeu. Você olha para Davi, você vai ver isso. Você olha para Pedro, você vai ver o que é um arrependimento. Mas você vai olhar para Faraó e você vai ver que ele se arrependeu de ter se arrependido. Liberou o povo, depois começou de novo. Cadê o povo? Fugiu. Vai lá, busca ele, traz ele. Então, para muitos, quando o filho de Faraó foi morto, quando viu Faraó naquela situação, diria: Faraó se arrependeu, Faraó agora vai servir a Deus. Que servir a Deus que nada? Foi só remorso. Depois, traz o povo, traz o povo. Então nós temos que atentar para isso, meus amados irmãos, para nós não ser ludibriados por muitos. Eu preciso ver como João Batista pregava e dizia: eu não quero ver remorso, eu quero ver frutos dignos de arrependimento. Nem venha com remorso, nem venha com choro, eu quero ver os frutos, eu quero ver a diferença. Louvado seja Deus, eu quero ver a mudança. João diz: não importa eu lhe batizar, não importa você descer as águas e no outro dia eu olhar e não ver comportamento diferente. Eu quero ver lágrimas, mas eu quero ver frutos. Um dispenseiro fiel, irmãos, é aquela pessoa que está na posição de José. Faraó
dizer, Potifar colocou tudo nas mãos dele, disse: olha José, está tudo nas tuas mãos, eu não quero saber de nada, eu confio em ti, tudo está nas tuas mãos. E o que acontece, irmãos? Diz que aonde José colocava as mãos, era o que, irmãos? Abençoado, prosperava, porque ele era um servo fiel, ele não metia a mão nas coisas de Potifar, ele usava com fidelidade, ele era fiel com seu pai e também passou a ser fiel com Potifar. Ele não é apenas fiel com o cristão, mas diante do incrédulo, diante do profano, ele diz: eu também preciso ser fiel. Eu sou mordomo para o meu pai Jacó, mas também eu sou mordomo diante de Potifar, e é a mesma coisa, não muda nada. Porque há muitos que é mordomos no sentido do cristianismo, mas quando está diante do seu Senhor lá fora, não é um mordomo fiel. Então José, irmãos, era aquele jovem que ele prestava uma mordomia com fidelidade. Agora, uma pessoa que é mordomo fiel, ele sofre, ele é vendido como mercadoria barata, ele é desprezado. Por que é desprezado? Porque ele é fiel, e muitos querem usar de infidelidade, mas o fiel sofre, o fiel perece. O fiel, na casa de Potifar, observe que ele foi fiel. Não era muito, já era alguma coisa, mas diz, irmãos, que em Potifar ele usou de fidelidade, e Deus iria colocar ele em um patamar mais elevado, governador de todo o Egito. Olha só, queridos, ser fiel no pouco e no muito te coloca. Foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na prisão, foi fiel no palácio, mas não deixou a sua infidelidade como mordomo. E nós precisamos atentar para isso, irmãos, trazendo para o cristianismo. A fidelidade é a qualidade importante de um dispenseiro. Um dispenseiro, ele precisa ter essa característica de fidelidade. Como é que eu posso tomar conta de algo que alguém coloca nas minhas mãos sem fidelidade? Eu serei um dispenseiro infiel, imprudente, incoerente. Mas se eu presto conta com fidelidade diante primeiro de Deus, seja qual for, senhores da terra, profano, ímpio, eu também preciso ser fiel a Ele. Eu preciso usar, porque através disso o nome de Cristo também vai ser glorificado, através de mim e de você, como servo, como mordomo, sabe, irmão, fiéis, como dispenseiros fiéis. Não devemos usar ser infiel aos olhos de Deus, jamais poderemos ser. Há muitos que é infiel diante dos homens e acham que são fiéis diante de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que nós precisamos ser bem vistos aos olhos dos homens, mas não devemos usar de ser infiel aos olhos de Deus. O cristão que procura agradar a todos, ele desagrada a Deus. Existe uma palavra chamada hipocrisia, um ator que usa máscara, que muitos têm usado, porque querem ser e querem agradar a todos. E quando procuramos agradar a todo mundo, nós passamos a ser infiel com Deus. Não queira agradar a todos, porque você será infiel com Deus. Mas se somos um verdadeiro servo de Deus, irmãos, nós bem sabemos que nós não podemos usar ser infiel com Deus, porque diz que os olhos dele são como chamas de fogo, ele contempla todas as coisas. Então não poderemos deixar de buscar ser fiel com Deus, infiel com Deus, e sermos fiel como homem. Aí eu vou fazer isso para agradar fulano, aí
eu vou fazer isso para agradar Beltrano. Eu vou fazer isso porque eu fazendo isso, fulano vai se agradar de mim, vai ser uma bênção. E Deus olhando e dizendo: servo infiel, você está sendo fiel com o homem, está sendo infiel comigo. Eu que conheço todos os compartimentos do seu coração. Eu que tenho uma chave que entra em todos os lugares, você não pode se esconder de mim. Você não pode fechar nenhuma porta de nenhum cômodo que foi eu que lhe fiz. E as chaves do seu coração e dos seus compartimentos estão todas nas minhas mãos e você procura se esconder. De mim ninguém se esconde. Servo fiel, vamos continuar sendo servos fiéis, irmãos. Mas eu tenho que agradar todo mundo, porque o povo, muitos não têm se agradado de mim. Porque você tem agradado a Deus, e você como servo fiel, você como mordomo fiel, você precisa agradar a Deus, porque você é dispenseiro fiel do Senhor. Deixem falar, deixem maldizer, deixem falar o que for, porque todos aqueles que foram dispenseiros fiéis passaram por tribulações, aflições e dificuldades e foram rejeitados por muitos. Mas diante de Deus, Deus olhou e disse: és fiéis, és mordomos fiéis, és prudentes. Glória a Deus. Quem observa, irmãos, as características ou as qualidades do ministério de Paulo, ele entende que é um dispenseiro e entende o significado daquele que é um dispenseiro fiel. Se você olhar para Paulo, você vai ver aquele homem, as características de um dispenseiro fiel. Qual é o estilo do ministério de um dispenseiro fiel? Versículo 1 e 2 está a receita para nós, irmãos, do que é um dispenseiro fiel, ou seu ministério. Versículo 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Glória a Deus. O estilo do ministério de um servo fiel de Paulo aqui foi ser maltratado. Porque para os Tessalonicenses parece que alguns entendiam que Paulo caiu de paraquedas no meio deles. Parece que para eles, parece que para alguns Paulo teve que escrever dizendo: escute, eu não caí de paraquedas no meio de vocês. Antes de eu chegar em Tessalônica, eu fui maltratado em Filipos. Eu repreendei demônio de uma menina que estava adivinhando. Eu fui preso. Então Paulo deixa bem claro, meus irmãos, que ele passou por padecimento, foi agravado em Filipos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: meus lombos já estão cingidos. Antes de eu estar no meio de vocês, já fui apedrejado, já fui rejeitado, já fui caluniado, já passei por padecimento, já passei por agravos. Eu estou no meio de vocês, e não é porque eu estou no meio de vocês que eu caí de paraquedas. Eu poderia ter voltado, eu poderia ter retrocedido, eu poderia ter chegado nas portas de Filipe, que dá para Macedônia, e dizer: daqui eu não passo, vou voltar, vou descansar, não quero mais seguir o Evangelho, não quero mais pegar a palavra, porque a aflição é a dificuldade. Mas Paulo está dizendo: escute, vocês Tessalonicenses, eu não caí de paraquedas no meio de vocês. Eu não estou aqui de qualquer maneira. Eu cheguei aqui por graça de Deus. Então Paulo diz em Filipos: como sabeis, tornando-nos ousados. Ele diz: escute, todas as dificuldades que eu passei para chegar até aqui, isso tornou nós mais ousados para com Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. O que é que Paulo está dizendo, irmãos? Eu não estou aqui à toa diante de vocês. Se for para combater, eu combato. Se for para falar, eu falo. Porque eu sou um dispenseiro fiel de Deus. Eu não sou como os falsos profetas que pegam palavras para levar o povo a
preciso consolar, Paulo diz: consolo, porque sou mordomo fiel do Evangelho de Deus, e a palavra que Ele me deu é de tamanha importância. Servo fiel está para falar como profeta fiel, como sacerdote fiel, como escolhido que Deus escolheu, e diz: fala, ora Jeremias, ora Ezequiel, e não te cales. Mordomo fiel, não fica acanhado. Deus depositou nas mãos de Paulo, e Paulo disse: eu, como mordomo de Deus, eu não vou falar? Então, meus irmãos, Paulo poderia muito bem dizer: eu vou retroceder, eu vou voltar. Foi tanta dificuldade para chegar até vocês, mas Paulo deixa bem claro: mas havendo primeiro padecido, sido agravado em Filipe, como bem sabeis, ele está dizendo: vocês sabem o que eu passei. Você não me queira tirar como alguém que caiu de paraquedas no meio de vocês. Vocês sabem que eu passei dificuldade. Vocês sabem que eu não cheguei aqui de qualquer maneira. Eu estou diante de vocês, ó Tessalonicenses. Eu passei por grandes dificuldades, mas eu sou o mordomo de Deus fiel. E não era isso que faria com que eu não viesse. Muitos deixariam de estar no meio de vocês, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês, combatendo contra os judeus que não aceitam a doutrina da ressurreição. Vocês estão instruídos, vocês estão alicerçados, porque eu, como mordomo fiel, é meu dever mostrar para vocês. Qual é a mensagem do ministério de um dispenseiro fiel? Versículo 3, a parte A. Pois a nossa exortação não procede do engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Veja, irmão, a exortação, a mensagem, não é uma mensagem de falsos profetas, que naqueles dias já havia muitos falsos profetas que ludibriavam as pessoas, que iam com mensagem, sabe, irmãos, de egocentrismo, de bajulamento. Já tinha aquelas pessoas como aquela menina: esses homens que passam, agora foi lá em Filipe, são homens de Deus. Mas vamos chegar lá, porque um despenseiro fiel, aquele que é um despenseiro de Deus, ele tem métodos. E como métodos em seu ministério, nós temos aqui um primeiro método a ser observado. Versículo 5, a parte A, é que Paulo evitou a bajulação. Versículo 5, parte A. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Deus é testemunha. Paulo está dizendo: Deus conhece o meu coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Paulo está dizendo: vocês sabem, ó Tessalonicenses, vocês sabem que quando nós chegamos diante de vocês, quando nós passamos por aí, eu, Silas e Timóteo, nós não entramos com palavras de bajulamento. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, ele sabia que ele não poderia, é claro, e ele não era de acordo com aquelas pessoas que queriam receber apenas palavras de bajulamento. E eu quero dizer para os irmãos, nós estamos vivendo uma época que muitas das pessoas querem viver, sabe, apenas sendo bajulado. Apenas aquelas pessoas que não têm maturidade espirituais querem apenas que sejam: ai, irmão, que pregação. Eita, irmão, mas Deus te usou de uma forma. Graças a Deus que eu já sei que a igreja daqui não é assim. Não é assim, porque, irmãos, é uma igreja que é estruturada na palavra, mas não é assim no meio de muitos. Se não tiver elogio, se não tiver aquele momento de status, Paulo era diferente. Paulo disse: quando eu entrei aí, quando eu passei por Filipos, quando eu cheguei na Macedônia,
Quando eu cheguei no meio de vocês, a minha palavra não foi de lisonjeiros. Foi palavra de Cristo e Cristo crucificado. Vocês receberam e por isso vocês estão como estão. Porque se eu fosse com palavra de lisonjeiros, talvez vocês não tenham suportado as dificuldades da vida. Paulo disse: não, escute, eu não fui até vós com palavras de bajulamento. Eita, irmão, mas tu louva tão bonito. Ou chega, parece que eu tenho falado que parece que tem pessoas que parecem aqueles bonequinhos do comercial da Red Bull. Você elogia, parece que ele sai voando. Pessoas que você não pode nem elogiar, muito menos bajular. Louvado seja Deus. Então Paulo era esse servo de Deus, mordomo fiel, que não precisava de bajulamento. Ele não precisava. Versículo 5, a parte B, ele também não evitou a avareza. Eu quero dizer, ele evitou a avareza. O mordomo fiel, ele evita a avareza. Versículo 5, parte B. Nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha. Nunca usamos de palavra lisonjeira, ele diz, nem houve um pretexto de avareza. Ele diz, avareza? Sabe aquelas pessoas que não conseguem ver nada, que os olhos parecem que crescem? Ele disse, não, eu fiz questão de trabalhar para que vocês, e que para muitos olhassem para mim e não vissem avareza em mim. Sabe, irmão, um mordomo fiel, ele não é avarento, porque o que ele tem não é dele. Ele tem que ter controle em tudo que ele vê, em tudo que está diante dele. Ora, se Paulo fosse aquele homem avarento, não, ele disse, eu não fui até vós com avareza, porque o meu ministério é um ministério posicionado na palavra de Deus. A avareza está bem longe de mim. O seu intento não era enriquecer pela pregação. O seu desejo não era enriquecer pela palavra de Deus. Não, irmão, não era. Ele não pregava para ganhar riqueza. Ele pregava para ver almas se converterem, alma deixar a prostituição, alma deixar a lascívia, almas deixar o seu embaraço e correr aos pés de Cristo. Ele diz, não, eu não quero avareza, eu quero almas para Deus. Mas há muitos do nosso meio que pregam por avareza. Eu estava no Rio de Janeiro, estava escutando uma mensagem, não vou dizer o nome do pregador, que ele estava pregando. Eu digo, oh, que mensagem boa, oh, mensagem abençoada. Mas quando foi chegando no término, na conclusão, ele fez como um anzol. Fez uma volta e começou a trazer para a parte financeira. Eu digo, meu Deus, uma mensagem tão boa. E agora essa, parecia um anzol, sabe, irmão? Para tirar dinheiro das pessoas. Esse não é um mordomo fiel. Não é esse mordomo que Cristo chamou para ser fiel diante da sua palavra, das suas dispensas espirituais. Um servo fiel, ele prega a palavra, e Paulo ele prega, e os propósitos de Paulo não é pregar a palavra para enriquecer ou para adquirir bens materiais. Ele não era como os falsos profetas. Sabe, irmãos, ele não era como aqueles que buscavam avareza, mas ele diz, avareza longe de mim. Um servo fiel, ele evita a ambição e a vanglória. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Ele não buscava glória. Paulo jamais, glória para mim, status para mim. Ele aprendeu, irmão, com Cristo. Ele aprendeu com João Batista, que quando João Batista olhou o cordeiro, aquele que é de toda a glória é dele, pertence a ele, e ele não divide com outrem, o que ele fez? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu desapareça, e se sentiu de uma forma tão simples que disse, eu não sou digno nem desatar a correia de suas sandálias.
Paulo muito, como dispenseiro fiel, deixou bem claro isso, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14, na sua primeira viagem missionária, se não me falha a memória, Paulo chegou, irmãos, diante de um homem aleijado, que reagiu de uma forma tremenda, que Paulo olhou para ele e disse: olhe para mim. Paulo viu que ele tinha fé e disse: levanta-te sobre os teus pés. E ele levantou, saltou, como os irmãos sabem, parecido com aquele milagre de Atos 3, e disse que há muitos que reagiram de uma forma idólatra ao apóstolo. Pegaram um touro, fizeram grinaulas, se me fala a memória, e quando o apóstolo Paulo viu o que foi que Paulo fez, meus irmãos, diz que ele rasgou as vestes. O povo estava idolatrando Paulo, o povo estava colocando Paulo no lugar de um Deus, de um divino, idolatrando o apóstolo Paulo, e Paulo neste momento poderia olhar e dizer: rapaz, eu vou ficar aqui de fora, eles estão fazendo ali. Paulo ainda, observe que o texto mostra que Paulo ainda não tinha entrado no meio, Paulo estava afastado. Eles fizeram tudo aquilo e passaram a venerar o apóstolo Paulo, dizendo que um era Júpiter e dizendo que o outro era Mercúrio. Paulo é Júpiter e o outro é Mercúrio. E meus queridos irmãos, você observe que Paulo aqui, ele olhou e disse: estão roubando a glória de Cristo, estão querendo tirar a glória do Senhor que fez o milagre. Há muitos que têm feito isso, irmãos. Deus usa, Deus faz com que as coisas aconteçam, aí as pessoas dizem: ai, se não fosse eu, não vai, se não for eu, não acontece, pegando para eles, como que se fosse eles, como se fosse elas. Mas Paulo olhou muito bem, quando quiseram venerar Paulo, quando quiseram idolatrar Paulo, qual foi a reação de Paulo, irmãos? Entrou no meio da multidão, rasgou as suas vestes e disse: eu sou homem como vós, sujeito às mesmas paixões. Sabe, meus irmãos, o mordomo fiel não quer glória para ele, não. O mordomo fiel, ele sabe muito bem que dele, por ele e para ele são todas. Jamais ele vai querer a glória para ele, porque ele é fiel ao seu Senhor. O que ele tem não é dele, o que ele tem é de Cristo, é a palavra, é as revelações, é os dons que Deus assim concedeu para ele, ele como um canal, que é dispenseiro de Deus, que é dispenseiro das coisas de Deus. Então Paulo, olhando em outras palavras, eu quero que, se Deus me confiou, meus irmãos, essa palavra, se Deus me confiou esses dons, se Deus me confiou essas bênçãos que eu faço, louvado seja Deus, eu vou ser um mordomo fiel, eu vou continuar sendo fiel, eu vou continuar honrando a meu Deus, porque o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é Deus seja louvado. Então, meus irmãos, Deus confiou a cada um de nós: seja servo fiel. Mas é pouco, seja no pouco. Seja um servo fiel diante das aflições, de tudo que você passar. Não deixe de ser infiel com Deus, porque Deus deseja de cada um de nós sermos mordomos fiéis. Sabe os mordomos de Salomão? Que a rainha de Sabá saiu do Oriente, e quando chegou viu os mordomos de Salomão. Ô irmãos, se fosse mordomos e fiéis, será que ela iria falar coisas boas de Salomão? Ela ia sair espalhando: ah não, Salomão é um homem de Deus, Salomão é uma bênção, mas os servos dele ouviam a infidelidade. Mas quando ela olhou, ela viu os assentados servos, o andar dos servos, viu os mordomos como eles
trabalhava naquele ambiente e disse: ó Salomão, o que eu ouvi de tu não é nem se comparar do que eu vi com meus olhos. Porque ela viu mordomos fiéis, como os mordomos falavam, como os mordomos conversavam, como os mordomos se comportavam. Ele disse que até eles não é nem se comparar com o que falaram de ti. Eu lhe aconselho a continuar sendo mordomos fiéis, para quando a rainha de Sabá olhar para você e dizer: eita, que mordomo abençoado. Para quando Cristo sondar o seu e o meu coração, como sondou o do apóstolo Paulo, dizer: louvado seja Deus, esse foi um servo que eu escolhi. Esse foi o servo que era fiel mesmo quando estava no mundo. Porque assim, irmão, tem pessoas que estão no mundo e ainda usam de fidelidade como seus senhores. São mordomos de destaque lá. E nós somos modelos com a nossa fidelidade diante de Deus e diante de Deus e diante dos homens. Vamos ser mordomos fiéis e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Irmãos, diz amém por isso? Amém. Deus abençoe a todos. E terça-feira nós vamos estar ministrando sobre 2025.